Olá, eu sou a Vanesca da Yucca Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te trazer uma novidade, que é esse Philodendron aqui, o Philodendron Pink Princess. E eu te convido a ficar até o final do vídeo para ver o lindo jardim da Dona Dalci de lá de Santa Catarina, onde ela tem jade, ela tem suculentas, ela tem mães de milhares muito bonitas. Obrigada, Dona Dalci, pelo envio do seu vídeo. Essa planta, para nós aqui, é uma superação, porque a gente ficou muito tempo atrás dela, até que a gente conseguiu, e a gente ficou muito feliz com isso. E aí eu trouxe com muita felicidade ela aqui para você entender como ela é bonita e como ela é difícil de ser encontrada. Essa planta é uma arácea, assim como os outros filodendros, e ela é uma planta muito rara, porque ela é uma... E a gente não... Na verdade, eu não consegui descobrir ao certo se ela é uma híbrida ou se ela é uma variedade. Mas a mãe dela, digamos assim, é o Philodendron erubescens, que a gente também mostrou aqui no canal, que é uma planta mais comum. Esta planta, ela tem uma grande característica, que ela tem as folhas com diferentes tons de rosa. Então as pessoas ficam malucas. Olha que coisa mais linda. Tem algumas folhas que nascem, ó, nascem totalmente rosas, algumas nascem mais escurinhas, mas com tons rosas, algumas nascem verdes. Então ela tem essa variegação que vai fazer com que ela fique muito diferente. Uma coisa bastante interessante é que quanto mais luz ela tiver, lembrando que por ser um filodendro ela não gosta de sol pleno, ela vai gostar de meia sombra, mas se for uma meia sombra com a luz da manhã e tiver uma luz bastante forte, assim, uma luz difusa, mas uma luz intensa, ela vai ficar mais rosada. Se a luz for um pouco menor, se for mais sombra do que o normal, ela vai ficar mais avermelhada. É uma planta que vai se adaptar ao ambiente, ela só não gosta de sol pleno. E ela gosta de substrato rico em matéria orgânica, mas ao mesmo tempo drenável. Então ela não gosta de solo encharcado. É uma planta que tem as características dos filodendros em geral, né? Ela gosta de sol. Se a gente for colocar perto de uma janela que pegue um pouquinho de sol, ela vai gostar do sol da manhã, não o sol do meio-dia nem o sol da tarde, porque ela pode queimar. Não aprecia muito o vento, é uma planta mais sensível ao vento, e ela não tem também o crescimento tão rápido quanto os outros filodendros. Então é um filodendro que vai demorar um pouco mais para crescer. Alguns problemas que podem dar nessa planta: as folhas que não se desenvolvem, que são pequenas e murchas, exigem um cuidado maior com a adubação. Então a gente vai cuidar para adubar sempre de pelo menos uma vez por mês o NPK 10-10-10. As folhas com manchas brancas na base podem ser fungos, e esses são os principais problemas que podem ter: fungos e alguma falta de nutrientes. Uma coisa bem importante de falar também é que a reprodução dela é por estaquia. Como ela é uma planta bastante delicada, a gente vai esperar, por exemplo, essa aqui, ó, a gente vai esperar ela ficar com mais uma haste deste tamanho para cá. A gente vai esperar ela ficar com mais ou menos uns 50 centímetros para fazer o corte. Como é uma planta mais delicada, a gente não vai cortar agora, a gente vai cortar depois que ela tiver um pouco maior. Ela é uma arácea, então a floração vai acontecer, é uma angiosperma, né? Então a floração é uma floração parecida com as outras aráceas, que é a espádice, com a folha complementar, mas não é admirada pela sua floração, ela é admirada pela sua folhagem, que é linda e maravilhosa. E uma coisa também bastante interessante é que ela vai nos dizer quando precisa de água. Os filodendros em geral gostam de pouca água, eles não são plantas que gostam de substrato encharcado, de forma nenhuma. Então a gente vai observando a nossa planta. Se a gente vê que ela está um pouco caidinha, a gente vai colocar água. Essa aqui, por exemplo, nenhuma delas está caidinha. Olha essas folhas aqui, ó, bem eretas, bem saudáveis, bem bonitas. E um detalhe importante também é que ela é bastante sensível à água com cloro. Então, como a gente usa água, muitas vezes nas nossas plantas a gente usa água da torneira, água que vem tratada e vem muitas vezes com muito cloro, o que a gente recomenda e a gente faz aqui na floricultura é deixar em um balde, por exemplo, encher o balde com água da torneira e deixar de um dia para o outro. Normalmente o cloro vai evaporar e vai reduzir a quantidade, não vai evaporar todo, mas a maior parte vai evaporar, e aí tu pode colocar nas tuas plantas tranquilamente. O cloro é um pouquinho, danifica um pouquinho essa planta. Mais um detalhe importante
interessante é que ela é tóxica. Então, se você tem essa planta, é preferível que você deixe longe dos seus animais de estimação, porque eles podem comer e acabar tendo algum problema. As aráceas, em geral, têm essa característica dessa toxicidade. Uma outra coisa interessante aqui, as raízes, ó. Se a gente colocar um tutor, ela tem a tendência a se segurar. Eu tenho ela aqui, ela vai pender, ó, porque ela está no vaso pendente. Mas eu poderia colocar um tutor, posso até colocar aqui mesmo no vaso pendente, ela vai se grudando. Tá vendo aqui as raízes, ó? As raízes vão se grudando no ambiente, como outras aráceas também. Então, gostaram de conhecer essa maravilhosa planta? Eu estava muito ansiosa para fazer esse vídeo, porque ela é linda mesmo. E aí, gostaram de conhecer a linda Pink Princess? Fique mais um pouquinho para ver o lindo jardim da Dona Dalci de Lages, em Santa Catarina. Muito obrigada, Dona Dalci, pelo envio do seu vídeo. Lindo o jardim da Dona Dalci, né? Eu adorei aquelas plantas. E espero que você tenha gostado dessa maravilhosa planta. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Sempre tem muitas novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.